E se eu fico ali num canto e digo, estou bem assim, e para que ter mais? O irmão Branham nos disse aqui, quando falou da escritura de Lucas, como disse que Deus nos salvou dos nossos inimigos, da mão de todos que nos aborrecem. Disse, salvou-nos dos nossos inimigos, dos que nos aborrecem, lembrando do seu santo pacto, que sem temor, livrando-nos dos nossos inimigos, lhe sirvamos. Assim disse irmão Branham, nossos inimigos, primordialmente, não são inimigos da carne. São, como São Paulo disse, hostes espirituais. E aqui estão 5 dos maiores inimigos neste mundo, com os quais temos de enfrentar e pelejar. O primeiro inimigo é o pecado. Esse é o inimigo de toda a humanidade. O pecado nos separa de Deus. Devido a isso, é o inimigo maior que o mundo tem, que temos no mundo. Mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo foi manifestado para destruir as obras do diabo. Cristo morreu para livrar-nos do pecado. O pior inimigo é o que nos separa de Deus. O segundo inimigo é a enfermidade. A enfermidade é um inimigo, já que nos põe obstáculos para não estarmos bem, para servirmos a Deus. E se dão conta de como as pessoas têm uma forma de pensar, esse pensamento que as pessoas têm, não, é porque quando adoecer, irei ao médico para ver o que preciso, se terei que operar ou algo assim. Quando eu adoeça, quando realmente Deus proveu para termos esse corpo são e bem, portanto, há coisas preventivas. Então, temos também o problema de que quando chega para a pessoa a enfermidade te limita fisicamente. É que o primeiro infarto eu já tive, já me veio o segundo, e vejam que a pessoa não tem o mesmo ânimo para trabalhar, está inativa. Então, vejam, é melhor prevenir, que a pessoa possa realmente aproveitar tudo isso que a própria natureza nos deu. Isto é algo muito importante. O irmão Branham disse que a enfermidade é outro dos inimigos, porque nos limita para o serviço a Deus. É um obstáculo, mas Cristo carregou as nossas enfermidades também. O terceiro inimigo é o temor, o medo, porque o temor, o medo, leva em si o castigo. O temor leva o castigo em si. Pensem em tantas coisas que você quis fazer para Deus e não pôde fazê-las por causa do temor. Você queria orar por 1 hora diariamente, mas tinha temor de não ter suficiente tempo para fazer o seu trabalho e orar todo esse tempo. Você queria pagar seus dízimos para ajudar a obra de Deus, mas teve temor de não poder pagar o dízimo, os 10% a Deus e viver com 90%. Essa ocasião em que Deus lhe disse para falar da salvação para alguém, você quis fazê-lo, mas teve temor de ofender aquela pessoa, porque pensaria que você estava louco. Veja, o temor tem sido causado que nós não façamos a vontade de Deus. O temor, o medo é um inimigo, e Cristo veio para livrar-nos do temor, do medo. E outro inimigo é a pobreza. Eu digo que a pobreza é um inimigo, não é uma bênção, como nos foi ensinado. Não, a pobreza impede que obedeçamos a Deus, impede
que realizemos programas missionários, que concluamos a construção da igreja. A pobreza é um dos inimigos e é do diabo, e posso prová-lo, porque se diz que o diabo é o Deus deste mundo, e este mundo é o único lugar onde há pobreza. Não há diabo no céu, nem tampouco há pobreza no céu, nem no céu. Imagine que lá tem ruas de ouro, muros de jaspe, portas de pedras preciosas, e lá não há diabo no céu. Então, lá não há pobreza. A pobreza pertence a este mundo, onde o diabo é o rei deste mundo. O diabo é o autor da pobreza. São Paulo nos exorta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículos 8 ao 9, por aí, onde diz: já sabeis da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de vós se fez pobre sendo rico, para que nós, na pobreza, possamos ser feitos o quê? Ricos, enriquecidos. Quando tomamos conhecimento de todas as provisões da graça de Deus, manifestada por meio do Senhor Jesus Cristo, então teremos tudo o que necessitamos aqui na vida. Vocês perceberam? A pobreza, as pessoas pensam que ser pobre é uma bênção. Deus nos fez reis e sacerdotes. E Ele diz que somos herdeiros de Deus. E Deus não é pobre, Deus é o dono de tudo, não é assim? E somos co-herdeiros. O mesmo Senhor Jesus Cristo disse: a árvore que dá fruto eu a limpo para que dê mais frutos. E em Deuteronômio, capítulo 8, pelo versículo 24, ele disse: ele é que dá o poder para fazer a riqueza. Viram? Unicamente é quando você toma a riqueza e se afasta de Deus. Então a riqueza é para o mal. Mas se você a utiliza para glorificar a Deus, vejam bem como Abraão, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico daquela zona. Veja que Deus abençoou e era o pai da fé. E foi chamado amigo de Deus. Jó, que foi o homem que Deus deu como exemplo dos homens de fé, dos grandes homens, quando colocou esses três homens em Ezequiel capítulo 14, verso 14. Os três, onde fala de Noé, de Daniel e de Jó. Jó era um dos homens mais ricos, e Daniel era governador de uma província de Babilônia. Era um homem rico. Veja, a riqueza não é o problema é quando a pessoa põe o amor ao dinheiro. E ao invés de amar a Deus e usar essa riqueza para a glória de Deus, porque de que vale o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? De que ele serve? De nada. Mas se você utiliza a riqueza para o Senhor, para ajudar o seu semelhante, veja você, necessitamos despertar, de nos darmos conta de que nós podemos, com a ajuda de Deus, nós podemos conseguir. Não seja negativo e nunca diga: eu não sei fazer nada disso. Como dizia Dona Rafaela ao Dr. Hermínio, mas ele lhe dizia: não seja negativa, creia que você tem um potencial em você, que Deus colocou no ser humano, pelo qual criou a sua imagem, e Ele colocou um poder em você que tem que colocar em prática, tirá-lo para a luz. Há um poder em você, que Deus colocou em você. Meus irmãos, assim que não fomos chamados para sermos pobres aqui na terra.